Boa noite a todos os nossos irmãos, encarnado e desencarnado, que se encontram aqui nesse momento. Boa noite aos nossos irmãos que estão nos assistindo pela página do Facebook, que se sintam à vontade para colocar as suas águas para fluidificar. E para aqueles que estão chegando aqui na nossa casa pela primeira vez, sabemos que antes de nós sair de casa, nós já somos intuídos a vir até a casa espírita. Então, quando nós adentramos a casa espírita, nós já estamos sendo auxiliados pelos amigos de luz, pelos enfermeiros da luz e pelos aqueles espíritos que ficam lá na nossa porta, lá na porta de entrada, fazendo a recepção juntos com os nossos recepcionistas encarnados. Então, eles estão lá à frente. Até diria para vocês que quando chegarem aqui, pode dar boa noite para eles, pode agradecer por ele estar protegendo a nossa porta, fazendo com que só entre aqui o que for permitido por eles. Então, que a gente tenha sempre essa certeza que nós já somos protegidos desde quando saímos dos nossos lares. Nascer, morrer e renascer ainda é progredir, sempre. Tal é a lei. O Espiritismo baseia-se nas leis de causas e efeito e da reencarnação. Deus é infinitamente justo e bom. E nada ocorre sem um propósito. As diferenças que vemos entre os seres humanos, uns vivendo na abundância e outros em sofrimento, não são injustiça, mas reflexo das necessidades e mérito espiritual de cada um. Cada espírito está em um estágio distinto de evolução. Aqueles que hoje vivem em paz e prosperidade podem estar colhendo frutos de virtudes cultivadas em outras existências, enquanto os que enfrentam provas dolorosas passam por experiências necessárias. A reparação de falta ao fortalecimento moral. Tudo acontece para o aprendizado e a elevação espiritual. O céu e o inferno não são lugares, mas estados da alma. Há quem viva rodeados de bens materiais e sofra interiormente, e há quem, mesmo na dor, encontre serenidade e fé. A verdadeira justiça divina se manifesta na oportunidade constante de evoluir e na certeza de que, em todas as circunstâncias, Deus age com amor e sabedoria perfeitos. É o que eu acabei de falar sobre a nossa chegada aqui, é que nós nunca estamos sozinhos, Deus está sempre nos amparando, para a gente, quando chegar esses momentos difíceis, para a gente poder passar por eles. Eu ouvi ontem uma coisa que o Divaldo falava, que nós devemos agradecer pelo bem, pelo mal, pelos momentos bons e pelos momentos difíceis. Porque no momento que nós estiver agradecendo por todos esses momentos, nós já estaremos sendo auxiliados para passar por isso, pelas nossas angústias e nosso sofrimento. Então, que nós possamos agradecer mais por esses momentos e ser mais grato. Nada a pedir, só agradecer. Passamos agora para perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, com a nossa irmã Débora, e logo após a explanação do Evangelho, com a nossa irmã Maria Helena. Que Deus abençoe cada um de nós nesse momento. Que assim seja, Jesus. A questão 430 do Livro dos Espíritos. Se a clarividência do sonâmbulo provém do seu espírito, por que ele não consegue enxergar tudo e seguidamente se engana? É preciso compreender que, aos espíritos imperfeitos, nem tudo é permitido ver e conhecer. Eles ainda participam dos erros e dos preconceitos do homem comum.
Além disso, como estão presos a um corpo físico, não usufrui de todas as faculdades do espírito. Deus deu ao homem a faculdade do sonambulismo com objetivo útil e sério, e não para que ele aprenda aquilo que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Questão 431. Qual é a origem das ideias que o sonâmbulo traz de nascença? Como ele pode falar com exatidão de coisas que ignora quando acordado e que às vezes estão acima da sua capacidade intelectual? O sonâmbulo possui mais conhecimento do que os homens possam supor. Esses conhecimentos se acham adormecidos, porque o corpo físico é uma limitação para que ele possa recordá-los plenamente. Mas afinal, o que é um sonâmbulo? É uma pessoa como nós, um espírito encarnado em corpo físico, que retorna à Terra para cumprir sua missão, e que quando entra em estado sonambúlico, é como se despertasse de um sono profundo. Nós já dissemos repetidas vezes que o espírito vive muitas existências. A passagem do mundo espiritual para o mundo material é que faz o sonâmbulo ou qualquer outro espírito perder materialmente o que conseguiu aprender numa existência anterior. Ao entrar no estado de transe, ele se recorda do que ele sabia, mas nem sempre de uma maneira completa. Sabe, mas não consegue dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revelam. Passado o transe, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade, ou melhor, volta a ser um homem comum. Comentários de Kardec. A experiência nos mostra que sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos que lhe transmitem o que devem dizer, suprindo assim a sua insuficiência de conhecimentos. Isso se observa principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal e outro espírito lhe indica o remédio. Esse trabalho em conjunto é algumas vezes evidente e se revela de forma clara pelas expressões bastante utilizadas. Estão me pedindo para falar que, ou estão me pedindo para não falar de tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação negada, porque permite a intromissão de espíritos levianos, que falam mal de tudo, sem escrúpulos e não se preocupam com a verdade. Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco, vamos refletir um pouco sobre a percepção espiritual. Como é que nós desenvolvemos ou como é que nós podemos trabalhar essa percepção para que a gente possa ter uma noção melhor de que nós somos espíritos e, como tais, nós também vivemos entre dois mundos, o plano físico e o plano espiritual. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos diz o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? Essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos que frequentemente a gente fala, porque faz parte até mesmo do nosso dia a dia esse entendimento. Então, eles dizem que a esse respeito, os espíritos têm uma influência muito grande. É maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. A pergunta 451. Como distinguir se um pensamento vem de um bom ou de um mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós a distinção. Compreender as influências que nós recebemos
e também identificar aquelas que nos causam mal, aquelas que nos fazem bem, e como elas vão se afinizar conosco conforme o nosso crescimento moral e espiritual. Por isso que nós devemos estudar, nós devemos nos informar sobre essas situações que acontecem conosco diariamente, perceber o porquê acontece, como é que se dá essas percepções. Assim, nós vamos eliminando aquele medo que trazemos pelo desconhecimento que temos das questões espirituais. E é muito importante isso, que a gente, aos pouquinhos, essa ignorância que ainda temos, ignorância no sentido de não conhecimento, ela pode nos causar problemas para a nossa evolução. Mesmo encarnados, os nossos sentidos espirituais continuam ativos, ainda que limitados, porque o corpo de matéria é denso, nos pesa, e as percepções não são tão nítidas como se nós estivéssemos apenas o nosso espírito livremente. O espírito percebe por meio de sua própria natureza, intuição e vibração. Mas o que significa percepção espiritual? É a capacidade da alma de sentir, perceber e compreender realidades além da matéria, extrafísica, de outras dimensões. E essas percepções, elas podem ser até de 3 tipos. A percepção física, que é aquela dos nossos sentidos da matéria. Nós percebemos o nosso meio ambiente, percebemos e captamos vibrações da natureza, percebemos e notamos certas influências no nosso corpo físico que nos adoecem. Nós temos essa capacidade de sentir como o nosso corpo está respondendo aos estímulos que lhes chegam. E também nós temos uma percepção perispiritual, que é aquela que nós temos de reconhecer, de sentir, de perceber o nosso perispírito, o envoltório do nosso corpo. Aquele intermediário entre o nosso corpo e o espírito. E uma das coisas que nós podemos ter a capacidade dessa percepção é a percepção da aura das pessoas. Tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de perceber a aura das pessoas. Aquele halo vibratório que a pessoa emite pelo seu comportamento, pelo seu pensamento, pelas suas ações, e é muito reconhecido no plano espiritual pelos desencarnados. Principalmente por aqueles irmãozinhos que querem nos influenciar, às vezes, de coisas não tão boas, e percebendo pela aura as nossas deficiências, eles podem chegar até nós com mais facilidade também. E também a percepção espiritual, que é essa que nós vamos falar, estamos agora conversando, refletindo. Para isso, nós temos que desenvolver a nossa terceira visão, o nosso 6º sentido. Lembro até um filme espírita, aquele menino, o 6º sentido, que é aquela capacidade de ver além do plano físico, as realidades espirituais que estão à nossa volta. Desenvolvemos a percepção espiritual através da nossa elevação moral e o autoconhecimento, porque quanto mais moralmente nós estamos evoluídos, mais facilmente nós percebemos as vibrações maiores e melhores do plano espiritual e as influências que ele exerce sobre nós. E também pelo autoconhecimento. Conhecermos, vermos o que nós temos de bom, das coisas que nós já evoluímos, das virtudes que já adquirimos,
E também perceber também que somos muito falíveis, que trazemos erros, que nem tudo nós conseguimos melhorar e que por esses erros e estas fraquezas nós muitas vezes nos deixamos envolver pela espiritualidade inferior. Isso nós estamos falando da inferior, porque quanto mais evoluídos nós estamos muito mais próximos e muito mais envolvidos pelos nossos guias, pelos bons espíritos que estão ao nosso lado. Emmanuel nos recomenda que desenvolvamos também a nossa intuição. É muito importante senti-la, percebê-la, porque a intuição que nos chega, ela muitas vezes ela é um sinal de alerta, um sinal de um bom caminho, um sinal de alguma boa ideia, um sinal de que temos que dar uma paradinha. É muito importante isso aí, mas só vamos senti-la e percebê-la quando nós tivermos tranquilidade de espírito, quando nós estivermos em meditação, quando nós dermos mesmo a oportunidade para receber dos guias a intuição. Nós vivemos em dois mundos ao mesmo tempo e devemos ter consciência disso. A nossa mediunidade é testada diariamente, pois todos a temos. E é uma condição orgânica. E, sabendo disso, vamos rever, porque várias vezes a gente falou sobre isso, mas sempre é bom a gente lembrar o que fazemos durante a emancipação da alma. Que aí nós vamos desenvolver a nossa percepção espiritual. Enquanto o nosso corpo repousa, o espírito se liberta parcialmente, porque o espírito só vai se libertar realmente quando pela morte, pelo desencarne. Então, parcialmente, nós vamos nos libertando dos laços materiais e entramos em contato com o mundo espiritual. Isso é uma questão de Allan Kardec no livro dos Espíritos 401. Acreditamos, queridos irmãos, que muitas vezes que o sono é apenas um descanso para o corpo cansado. Mas segundo o Espiritismo, o sono é uma libertação parcial da alma. Em um momento em que o espírito se afasta por instantes das preocupações da matéria e volta a seu verdadeiro lar, o mundo espiritual. E essa emancipação a gente diz parcial, porque nós, quando nós nos desprendemos do corpo físico, o nosso espírito sai, mas ele sai levando aquele cordão fluídico, cordão prateado, como dizem, que está ligado ao corpo físico. Por isso que na espiritualidade, as pessoas, nós quando estamos emancipados, somos reconhecidos por aquele cordão fluídico. Chico Xavier, num livro, fala, André Luiz nos conta, que pergunta uma determinada ocasião, mas que quantidade de gente é essa que estou vendo, de espíritos? Por que uns não têm aquele cordão e outros têm? E aí eles informam, aqueles que têm o cordão são os encarnados ainda. Aqueles sem o cordão são os desencarnados. E é o que nos liga, esse cordão é o que nos deixa ainda ligados ao corpo que está repousando ali, na cama. A emancipação da alma é um fenômeno muito natural, muito natural. Todos os dias, ou melhor, todas as noites nós fazemos isso.
Todas as noites. É como um ensaio para morrer. Todas as noites nós desligamos do nosso corpo e vamos para a pátria espiritual. O corpo dorme, mas a alma continua viva e ativa. Por isso, às vezes, acordamos com inspirações e ideias novas, um alívio inexplicável, uma sensação de paz. São reflexos das experiências espirituais vividas durante o sono. E mais uma fala de Chico. Chico dizia o seguinte, que durante o dia ele veste a vestimenta do trabalho, ou seja, usa o corpo físico. Mas durante a noite, na dimensão espiritual, ele vive a vida maior. E o que fazemos durante essa emancipação da alma? Temos encontros espirituais, com companheiros de jornada, encarnados ou em tarefa de auxílio, com o nosso guia espiritual. Esses encontros servem para reforçar laços de afeto, confortar corações, preparar as tarefas do dia seguinte. E muitas vezes a saudade diminui porque, sem perceber, o espírito visitou aqueles entes queridos durante o sono. Principalmente as mãezinhas que perderam seus filhinhos, elas vão até lá, visitam, ficam com eles um pouco, abraçam, beijam, sentem a presença tanto de crianças como de entes queridos que já partiram, e voltam com aquela sensação de paz. Nós também temos com essa emancipação aprendizado e trabalho espiritual. Aqueles espíritos que já são trabalhadores do bem, eles continuam ativos. Eles participam de reuniões de socorro espiritual, frequentam escolas e colônias onde estudam o Evangelho e auxiliam nos hospitais espirituais. O sono é, portanto, um momento de serviço, crescimento moral, quando nos libertamos das limitações físicas. Em certos momentos, nós podemos também fazer uma revisão e um planejamento. Podemos rever os atos do dia e receber orientações sobre provas e escolhas futuras. Essas lições geralmente não são lembradas conscientemente, mas inspiram atitudes e intuições ao despertar. E agora eu até nesse momento, eu vou dar um exemplo que como é importante a intuição, a conexão com o plano espiritual, a oração. É um exemplo que aconteceu conosco em família. Vocês todos, quem me conhece a minha família, sabe que a minha mãe foi cega, né? Ficou cega. Primeiro perdeu um olho, depois o outro. E quando na última vez que ela saiu do hospital, que já não enxergava mais nada, ela chegou em casa muito perturbada ainda, muito chorosa. E todos nós à volta também preocupadíssimos, porque como ela iria se sentir com a falta da visão, apesar de já estar acostumada com um olho sem enxergar, mas ela era uma pessoa muito ativa. E eu e a minha irmã sentimos uma intuição de ir até um lugar mais reservado e abrirmos o Evangelho ao acaso, fazermos uma prece e pedir que nos viesse alguma coisa, uma intuição, enfim, que nós estávamos muito nervosos com a situação. E com muito sentimento, nós fizemos uma prece e abrimos ao acaso o Evangelho. E olha, vejam se não é uma coisa fantástica. Eu achei uma coisa assim inexplicável. Agora eu sei que não é inexplicável. Veio essa mensagem aqui: bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me chamaram? Será que foi para curar esta pobre sofredora impondo sobre ela minhas mãos? Que sofrimento! Ela perdeu a visão e ficou nas trevas? Pobre criança! Ela que ora e mantém acesa a chama da esperança. Não sei fazer milagres, mas
ela pode simplesmente, com a sua atitude de entendimento, encontrar a esperança. E dizer: meu Pai, curai-me, mas faça com que minha alma doente seja curada antes da enfermidade do meu corpo. Castigue-me, castiga minha carne se isso for necessário, para que minha alma chegue até o Senhor com a brandura que possui quando saiu de suas mãos. Após essa prece, meus bons amigos, que o bom Deus sempre ouvirá, receberão a força e a coragem, e talvez também a cura que timidamente pediram como recompensa pelo devotamento que tiveram. Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Ele é mais feliz do que os que estão aqui, pois ele sente a felicidade, pode tocá-la, ver as almas e pode se lançar com ela nas esferas espirituais. Não é uma beleza isso, meus irmãos? Que resposta! Eu nem sabia que existia essa passagem no livro, no Evangelho. Não sabia. E ainda é uma passagem ali do Bem-aventurados os puros de coração, uma instrução dos Espíritos que eu nem tinha lido e me apercebido. O valor da espiritualidade que nos cerca. O valor de uma prece. Que coisa bem boa, que nos estimula tanto, que nos dá uma vontade de viver uma esperança e uma segurança em nossa vida. Já estamos quase no encerramento. O valor espiritual do sono é uma bênção divina. Devemos cuidar da nossa higiene mental antes de dormir. Evitar discussões, notícias negativas, redes sociais perturbadoras. Fazer uma prece serena, uma boa leitura, pensamentos de gratidão que vão aquietar o nosso espírito para o momento do desprendimento. E isso nos conecta com nosso anjo guardião, impedindo que nós sejamos vítimas daqueles espíritos infelizes que ainda estão por perto, querendo nos derrubar. Ao dormir, não estamos inconscientes, mas temporariamente livres. Saibamos valorizar o sono como progresso espiritual. E vamos encerrar com essa pequena prece. Senhor da vida, agradecemos o repouso que nos concedes e as lições que recebemos nas horas do sono. Permite que nossos espíritos se aproximem de amigos e benfeitores, que nos ajudem a crescer em amor e sabedoria. Que ao despertar, saibamos trazer para o nosso plano material a luz do aprendizado espiritual. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Que assim seja, Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, fazer nossos agradecimentos. E que os enfermeiros da luz, os nossos guias e mentores que se encontram já postos aqui, que eles possam fazer uma visita a esses lares que se encontram em sofrimento nesse momento, aqueles nossos idosos que se encontram nas casas geriátricas, nas casas de passagem e orfanato, nos reformatórios, nos presídios, em todos os lugares que estiver algum irmão em sofrimento, que eles possam receber a visita dos amigos de luz. Que eles também derramem muita luz sobre todos aqueles espíritos que deixaram o mundo terra. Seja eles por assassinato, suicídio, morte natural, Covid, as vítimas das enchentes, vítimas de acidente, e todos aqueles espíritos necessitados que se encontram na costa terrestre precisando de ajuda, que eles sejam envolvidos e encaminhados para um pronto-socorro ou para um centro espírita mais próximo. Que essa luz chegue também aos nossos familiares e amigos, nossos locais de trabalho, iluminando e abençoando cada um. Que possamos nos manter com o pensamento elevado, positivo, para nós recebermos
através do passe, conforme o nosso merecimento nessa noite de hoje. Que Deus de Jesus, amigo espiritual, abençoe cada um de nós. Que assim seja, Jesus. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas. Tu és luz, és a paz, és vida, és o amor. Por isso te peço, ajuda-me a amar o meu ser com profundo amor, porque saí das tuas luminosas mãos. Ajuda-me a amar o meu próximo com profundo amor, porque ele também saiu das tuas luminosas mãos. Ajuda-me a amar todos os seres e todas as coisas, porque tudo que existe, tudo que há, foi criado e é mantido por ti, pela energia de vida que emana do teu soberano amor. Guarda toda a humanidade, Senhor dos mundos, na tua luz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita,
luta e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que possamos retornar aos nossos lares com a bagagem cheia de fé e de esperança, e sempre na certeza que Deus é misericordioso, que Ele está sempre a nos auxiliar. Então, que a gente, quando tiver os nossos perrengues, que a gente nunca esqueça do amor que Ele tem pelos seus filhos, junto dos mensageiros da luz, o seu Filho Jesus, todos eles que protege, ilumina e abençoa o nosso mundo terra. Que o nosso mundo terra possa ser envolvido com muita luz, através de nós também, do nosso pensamento positivo, que a gente possa emitir muita luz para o mundo terra, que a gente sabe que ele está precisado. Então que a gente se una em oração e em pensamento positivo. Que tenhamos uma semana abençoada, cheia de paz e de energia positiva. Com a permissão de Feliciano Prates, Francisco Jesus Vernetti, estão encerrados os trabalhos da noite de hoje. Boa noite, que assim seja, Jesus.